Eu quero saudar aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu vídeo hoje que eu vou gravar, meus irmãos, desejo que todos estejam gozando a virtude do Espírito Santo de Deus. É no livro de Romanos, o capítulo 8, diante. Bom, o textuário diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A vida debaixo da graça de Cristo, né? Favor não merecido, mas é um privilégio muito grande viver debaixo da graça de Cristo. Mas segundo o Espírito de adoção. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregou aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, né? O primeiro até o 7, 8 até o 7, que diz assim: Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está debaixo da graça, através do Espírito da adoção. Ele não está mais na lei, está em graça. Não é? A lei já terminou-se. E se a lei terminou-se, então nós não vamos ser julgados mais pela lei. Porque a lei existe, mas a lei da graça em Cristo Jesus, conforme está escrito nesse texto que eu vou falar. Não é? A lei de Moisés terminou-se. Não tem mais negócio de estar, não é verdade, com candelabro na igreja, né? Com aquelas bandejas, não é? De metal, de ouro para lavar os pés, não é? Para lavar o sacerdote, porque aquilo ali era exterior. Mas agora a nossa lavagem é interior. E nós já fomos lavados. Não foi com lavagem de água de rio, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. E se nós fomos lavados, na verdade, nós estamos debaixo, não é de lei mais, estamos debaixo da graça. Porque a Bíblia diz que a lei veio primeiro. Lá em Romanos parece que é o capítulo 4 em diante fala. Né? A lei veio primeiro e abundava, que dominava. Mas depois que veio a graça, através do novo pacto de Jesus Cristo lá na cruz Brador, não é verdade? Então, não estamos mais debaixo da lei. É graça. A Bíblia diz lá em Efésios: vós sois salvos, Efésios 2, e o contexto fala: vós sois salvos mediante a fé. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós mesmos, nem das vossas obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. E Deus deu esse dom àqueles que tem chamado, né? Então Paulo chegou e disse: portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, que é o Espírito de Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o pecado gera morte, não é? O pecado gera morte. Então, mas Cristo veio, né, para gerar nós de novo, através do Espírito Santo, a vida. Né, a vida que estava escondida, né, nele. Glória a Deus. Ele veio trazer essa nova vida. Então, Paulo chegou e disse: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida é duas leis. A lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, da lei de Moisés, nos livrou. É graça agora. Porque o que era impossível, a lei, vendo Deus que estava enferma na carne, a lei não ia resolver o problema. Porque se a lei fosse importante para salvar, Deus tinha continuado na lei, sacrificando bode, sacrificando carneiro, boi,
não é verdade? Mas a lei veio como um alicerce, veio apontando, e a lei foi uma coisa transitória, que passou-se. Mas veio a graça através de Jesus Cristo. Quando ele chegou, disse: Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Aí ele rendeu-se, não é verdade? E a Bíblia diz que as pedras se fenderam, houve treva, não é verdade? E aí o que aconteceu? Viram muitos corpos ressuscitados na Cidade Santa, né? Embora que depois morreram, mas apareceu pessoa que tinha morrido e apareceu vivo na cidade, quando Jesus, na sua morte, né? Então, quando ele diz: Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito, ele está dizendo, a obra da lei de Moisés, aí terminou. E tem muitas pessoas aí, outras pessoas religiosas, que estão ainda no tempo da lei. E a lei foi transitória, passou-se a lei. Não estamos mais na lei, não é verdade? E lá nós vimos que em Gálatas está escrito, né, o capítulo número 3, e o contexto fala. Ele fala dizendo, né? Tem nas escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé, aos gentios que somos nós, anunciou, quer dizer, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: toda a nação será bendita em ti, de sorte que os benditos são como o crente de Abraão. Todo aquele que estão debaixo das obras da lei está debaixo da maldição. Então a lei não existe mais. Se você está na lei, guardando coisa da lei, qualquer coisa da lei, você está debaixo da maldição, está debaixo de julgo. Você pode ser até condenado, porque você está dizendo, você está afirmando pela palavra, pelo que nós divulgamos na palavra. Quando nós juntamos a palavra, nós vemos que você está dizendo ou está afirmando, talvez não seja direto, mas seja indiretamente, que a morte de Cristo foi nátima. Ele não valeu a pena. E Jesus veio para, não é verdade? Para findar a lei, porque o fim da lei foi Cristo. E você continua ainda com os rudimentos da lei, com o ensinamento da lei, que quer dizer, uma igreja dessa, um povo que ensina desse jeito, quer dizer que ele quer continuar na lei. Ele quer dizer que a morte de Cristo foi em vão. E Jesus veio para quê? Para trazer um novo pacto. Aquele pacto antigo foi transitório. Não há mais isso aí, não existe mais. E por isso o apóstolo Paulo afirmou, dizendo: todos aqueles que são da obra da lei está debaixo da maldição. É evidente, que é verdade, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas os homens que fizeram estas coisas, por ela viverá, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era maldita, a lei de Moisés não era uma lei boa, não era uma coisa boa. A lei sacerdotal não era uma lei boa, não. Porque quando uma pessoa pecava, a pessoa ia ser morto. Quando um filho pecava, que era desobediente ao pai, o pai ia contar ao sacerdote, doutor da lei, e ele mesmo ali julgava o camarada e mandava ele para uma praça, e morrendo predejado ali para o povo. Cada cara jogava pedra até matar. É por isso que Maria Madalena, não é verdade? Maria, quando os fariseus levaram ela, aquela pecadora, perto de Jesus, que disse: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés, que esta seja apedrejada. Olha a lei de Moisés. Matava as pessoas. E Jesus não veio matar ninguém, Jesus veio para resgatar as pessoas, não matar. Quem podia matar era ele, mas não veio para matar. Mas a lei matava a pessoa quando errava, não restaurava a pessoa, entendeu? Mas matava. E aí a pessoa perdia tudo, né? E o povo ainda acha que a graça, que a lei que é importante, que agora das trocas de coisa de lei. Não existe mais negócio de lei. O fim da lei foi Cristo. Não podemos fazer nada da lei, nada da lei. Porque a lei terminou-se lá na cruz. Quando Jesus disse: Pai, a obra está consumada, na tua mão entrega o meu espírito. Então a lei de Moisés, ali se acabou-se. Tome graça. Glória a Deus. Favor não merecido. Foi Jesus que disse: vós sois salvo, pela graça sois salvo. Não vem de vós ainda vossas obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Deus foi quem deu de graça esse dom. Então, a Bíblia diz: porque o que era impossível, a lei,
vendo Deus que estava enfermo na carne, enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não é verdade? Foi isso que ele disse, né? Glória a Deus. Ele disse, os que são carnal se inclinam para as coisas da carne, permanecem nas obras da carne. Mas os que são espiritual se inclinam para as coisas do Espírito. E o Espírito é vida em Cristo, não é morte mais, né? Então, meus irmãos, é muito importante. Na lei você era pecador, na lei você não prestava, mas na graça não. Glória a Deus. Nós vemos que lá no livro de Gálatas, aliás, o capítulo de número 2 e o verso 17, a Bíblia fala que, glória a Deus, nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos achamos que somos pecadores, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Então, claro que não, a Bíblia diz. Porque se nós for reconstituir, não é? Ou edificar aquilo que nós derrubamos, somos um transgressor da lei. E a lei, ela foi terminada lá no Calvário, na cruz. E se nós for reconstruir aquilo que derrubamos, ou Jesus derrubou, o filho da lei foi ele, derrubou a lei. Aí se você quer continuar na lei, então a morte de Cristo para você é debalde. E está escrito na Bíblia. Nesse mesmo contexto de Gálatas, capítulo 2, versículo 17 diante, fala essas palavras, dizendo, né, que nós não podemos, né, continuar na lei. Porque se a gente quer continuar na lei, quer dizer, ele vem para quê? Ele vem para nos livrar da maldição da lei. Não é verdade? Porque na lei a pessoa quando errava ia até para a cruz, que era a pior morte do mundo. Era uma pessoa que ficava indignado, de historiador, quando a pessoa dizia, tu vai para a cruz. Tá bom, tu vai para a cruz, tu tá bom de ir para a cruz. Então a pessoa ficava indignado. A pessoa não tinha direito de nada, estava sendo o maior condenado do mundo. Não tinha direito nem de se enterrar. Diz algum historiador que ele ficava na cruz lá, morrendo, fuxiado ali. E às vezes as aves chegavam na cabeça dele, pousavam na cabeça dele, naquela cruz, naquele madeiro. E ele vivo ali, passava algumas horas para morrer, e algumas aves daquela chega para arrancar os olhos da pessoa vivo. E não tinha quem valesse ele. Então, a lei fazia isto. Mas Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele se fez maldito, porque morrer na cruz era maldito, a pessoa morrer. E Jesus se fez maldito para nos resgatar da maldição da lei, pagar o resgate. Ele pagou o resgate lá na cruz. A Bíblia diz, Pedro chegou e disse que nós fomos comprados por um preço muito caro. Não foi por preço, por prata, nem por ouro, nem por coisas corromptíveis, nem também como coisa que fosse, ou seja, de tradição de família, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o dono de tudo, o Filho de Deus, não é verdade? Veio para aqui para a terra se humanizar, nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não é verdade? E ele não deixou nós só, ele disse que enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade, que é o Espírito dele, que age em nossa vida agora. Então, meus irmãos, nós não podemos estar debaixo de jugo de lei mais. O fim da lei foi Cristo. Nós não precisamos fazer mais tanto rudimento da lei mais. Acabou-se a lei, acabou-se, né? Então a Bíblia diz, Paulo disse, glória a Deus, que para a lei ele está morto. Porque a vida que ele vive agora, ele vive na carne para o Filho de Deus. E depois ele chegou e disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Paulo disse isso. Porque o Espírito Santo de Deus veio para Paulo, o Consolador. Então ele sentiu dizendo que a vida que ele vivia na carne, não vivia mais para a lei, mas vivia para o Filho de Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Então a lei só trazia prejuízo, não é verdade? Glória a Deus. Então é motivo de alegria para nós. Glória a Deus, esse novo pacto que Jesus fez, né? Para conosco. Então, meus irmãos, não há mais condenação, não é verdade? Glória a Deus. Nenhuma condenação mais não. Acabou-se. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque tinha alguns irmãos lá em Roma, eu creio, glória a Deus, que eles ainda andavam, né? Segundo a carne, não é verdade? Ele andava com disputa, ele andava com alguns rudimentos da lei, e outros até dizendo quem é maior? É Paulo? Quem prega melhor é Apolo? Eu sou mais Apolo, eu sou mais Paulo, eu sou mais César, eu sou mais Cristo. Né? E Paulo repreendeu até eles, dizendo assim: eu fui formado pela família de Coé, que há dissensão entre vós. Eu quero dizer com isso, que um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, que é de César, e ficava aquela disputa lá dos irmãos. Mas toda a honra e toda a glória é para dar a Jesus Cristo. Mas ele estava com uma coisa, numa disputa, que era o homem que estava agindo, mas não era o homem, é o Espírito Santo de Deus. Né? Aí Paulo chegou lá, repreendeu ele, dizendo assim, Paulo chegou e disse: eu não recebo vocês como a espiritual, recebo vocês como a carnal, como a menina em Cristo, como a menino. Né? Eu vos criei vocês com leite, mas não foi, eu criei com leite materno, não criei vocês com leite, né, dilatado. Quer dizer, a palavra foi uma palavra que está para nutrir ele, mas ele está ficando desnutrido, na verdade. Não estava crescendo no mundo espiritual, com disputa ainda, não é verdade? Glória a Deus. Aí Paulo repreendeu eles. E tem muitas pessoas, mas rapaz, fulano de tal, é aquilo, outro. Toda a honra e toda a graça seja dada a Jesus, não é o homem não. Então, meus, vou ficar aqui com minhas palavras. Eu peço que vocês continuem orando por mim, divulgue, compartilhe, não é? Para que Jesus traga mais um melhoramento para nós, na palavra de Deus. Fica na paz do nosso Jesus Cristo, né? Deus que dê a vocês, né, uma noite de paz ou um dia de paz e de felicidade, um bom trabalho, tudo de bom para vocês que me assistem. E Deus possa recompensar vocês com bem celestial, o Espírito Santo que possa esbrangir na vossa vida numa maneira específica, porque o Espírito Santo é quem ensina o crente. Glória a Deus, só Ele. Você pode ter tudo, mas se não tiver o Espírito Santo agindo em sua vida, então você é um religioso. E religião não salva ninguém. Glória a Deus. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele concederá em vós toda a verdade. Ele caminhará, ele ensinará a vocês toda a verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Fica na paz.